Tiago 2,19 diz: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Como você sabe se pertence a Deus? Nós vemos nessas palavras no que algumas pessoas confiam como sendo uma evidência de sua aceitação diante de Deus. Algumas pessoas pensam que elas estarão certas diante de Deus se não forem tão mais como algumas pessoas ímpias. Há um sistema evangelístico em uso comum que pergunta às pessoas certas questões. Uma das questões é: suponha que tu morras hoje, por que Deus deveria deixar-te entrar no céu? Uma resposta muito comum é: eu creio em Deus. Aparentemente, o apóstolo Tiago conhecia pessoas que diziam a mesma coisa. Eu sei que estou no favor de Deus porque eu conheço essas doutrinas do Evangelho. Certamente, Tiago admite que este conhecimento é bom. Não somente é bom, mas é também necessário. Ninguém que não acredite em Deus pode ser um cristão. E mais do que isso, no único e verdadeiro Deus. Isso é particularmente verdadeiro para aqueles que tiveram a grande vantagem de realmente conhecer o apóstolo, alguém que poderia lhes dizer em primeira mão de sua experiência com Jesus, o Filho de Deus. Imagine o grande pecado de uma pessoa que conheceu Tiago e depois recusou crer em Deus. Certamente isto faria sua condenação maior. Certamente todos os cristãos sabem que esta crença no único Deus é somente uma parte das boas coisas, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, diz Hebreus 11:6. Todavia, Tiago é claro que, embora esta crença seja uma boa coisa, definitivamente ela não é prova de que uma pessoa é salva. O que ele pretende dizer é isto: você diz que é um cristão e que está no favor de Deus. Você pensa que Deus permitirá que você entre no céu. E a prova disso é: você crê em Deus. Mas isso não é uma evidência de maneira nenhuma, porque os demônios também creem, e eles estão certos de que serão punidos no inferno. Os demônios creem em Deus, podem estar certos disto. Eles não somente creem que Ele existe, mas eles creem que Deus é um santo Deus, um Deus que odeia o pecado, um Deus de verdade, que prometeu o julgamento e que cumprirá sua vingança sobre eles. Esta é a razão dos demônios estremecerem ou tremerem. Eles conhecem Deus mais claramente que a maioria dos seres humanos, e eles estão amedrontados. Todavia, nada na mente do homem, que os demônios possam experimentar também, é sinal de que a graça de Deus esteja em nossos corações. Este raciocínio pode facilmente ser girado ao redor. Supor que os demônios tenham ou encontrem dentro de si mesmo algo da graça salvadora de Deus, não prova que eles irão para o céu. Isto provaria um erro de Tiago. Mas quão absurdo é pensar isso. A Bíblia deixa claro que os demônios não têm esperança de salvação e que sua crença em Deus não tira sua futura punição. Portanto, crer em Deus não é prova de salvação para os demônios, e pode-se dizer com segurança que tampouco é prova de salvação para os seres humanos. Os demônios têm um conhecimento de Deus. Isto é visto mais claramente quando pensamos sobre o que os demônios são de fato. Eles não são santos. Qualquer coisa que eles experimentem não pode ser uma santa experiência. O diabo é perfeitamente mau. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8:44. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Portanto, os demônios são chamados espíritos maus, espíritos impuros, poderes das trevas e assim por diante. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6:12. Assim é óbvio que qualquer coisa na mente dos demônios não podem ser santas, ou conduzir à verdadeira santidade por si mesma. Os demônios claramente sabem muitas coisas sobre Deus e o Evangelho, mas eles não possuem um santo conhecimento. As coisas que eles conhecem em suas mentes podem fazer impressões em seus corações. Realmente veremos que os demônios possuem sentimentos muito fortes sobre Deus, tão forte na realidade que eles estremecem.
mas eles não possuem sentimentos santos, porque eles não têm nada a ver com a obra do Espírito Santo. Se esta é a verdade sobre a experiência dos demônios, isso é também verdadeiro sobre a experiência dos homens. Note isso, que não importa quão genuínos, sinceros e poderosos esses pensamentos e sentimentos são. Os demônios, sendo criaturas espirituais, conhecem Deus em um caminho que os homens na terra não podem. O conhecimento deles sobre a existência de Deus é mais concreto do que o conhecimento de qualquer homem possa ser, porque eles estão presos na batalha com as forças do bem. Eles possuem uma sinceridade de conhecimento também. Em uma ocasião, Jesus expulsou alguns demônios. Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Eles clamaram. Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus 8, 29. Que experiência pode ser mais nítida do que essa? Todavia, apesar dos pensamentos e sentimentos deles serem genuínos e poderosos, eles não eram santos. Também podemos ver que os santos objetos dos seus pensamentos não fazem seus pensamentos e sentimentos serem santos. Os demônios sabem que Deus existe. Mateus 8, 29 mostra que eles sabem mais sobre Jesus do que muitas pessoas. Eles sabem perfeitamente que Jesus o julgará algum dia, porque ele é santo. Mas é claro que pensamentos e sentimentos genuínos, sinceros e poderosos sobre coisas santas e espirituais não são prova da graça de Deus no coração. Os demônios têm estas coisas e enxergam adiante a punição eterna no inferno. Se os homens não têm mais do que os demônios têm, eles sofrerão do mesmo modo. Então, só o conhecimento de Deus não é prova de salvação. Nós podemos fazer diversas conclusões baseadas nessas verdades. Primeiramente que, não importa quantas pessoas possam saber sobre Deus e a Bíblia, isso não é um sinal certo de salvação. O diabo, antes de sua queda, era uma das mais brilhantes estrelas da manhã, uma labareda de fogo, um que excedia em força e sabedoria, como está em Isaías 14, 12, Ezequiel 28, 12 a 19. Aparentemente, como um dos principais anjos, Satanás conhecia muito sobre Deus. Agora que ele está caído, seu pecado não tem destruído suas memórias de antes. O pecado destrói a natureza espiritual, mas não as habilidades naturais, tais como a memória. Que os anjos caídos têm mais habilidades naturais pode ser visto em muitos versos da Bíblia. Por exemplo, Efésios 6,12 diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. No mesmo modo, a Bíblia diz que Satanás é mais astuto do que os outros seres criados. Gênesis 3:1, também 2 Coríntios 11:3 e Atos 13:10. Portanto, podemos ver que o diabo sempre teve grandes habilidades mentais e que é capaz de conhecer muito sobre Deus, sobre o mundo visível e invisível e sobre muitas outras coisas. Visto que sua ocupação, no princípio, era ser um anjo principal diante de Deus, é somente natural que compreender essas coisas sempre tenha sido de primeira importância para ele, e que todas as suas atividades tenham a ver com essas áreas de pensamentos, sentimentos e conhecimento. Porque era a sua ocupação original, ser um dos anjos diante da própria face de Deus, e porque o pecado não destrói a memória, é claro que Satanás conhece muito mais sobre Deus do que qualquer outro ser criado. Depois da queda, podemos ver de suas atividades, como a tentação, em Mateus 4:3, que ele tem gastado seu tempo para aumentar seu conhecimento e suas aplicações práticas. Que o seu conhecimento é grande pode ser visto em quão enganador ele é quando tenta as pessoas. A astúcia de suas mentiras mostra quão sagaz ele é. Certamente, não poderia manejar tão bem suas ludibriações sem um conhecimento real e verdadeiro dos fatos. Este conhecimento de Deus e de suas obras é desde o princípio. Satanás existia desde a criação, como Jó 38, 4 a 7 mostra. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber, se tens inteligência. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Assim, ele deve conhecer muito sobre a maneira como Deus criou o mundo e como ele governa todos os eventos do universo. Além do mais, Satanás viu como Deus desenvolveu seu plano de redenção no mundo, e não como um inocente espectador, mas como um inimigo ativo da graça de Deus. Ele viu Deus trabalhar nas vidas de Adão e Eva, em Noé, Abraão e Davi. Ele deve ter tomado um especial interesse na vida de Jesus Cristo, o Salvador dos homens, a palavra de Deus encarnada. Quão próximo prestou atenção a Cristo?
Quão cuidadosamente ele observou seus milagres e ouviu suas palavras. Isso é porque Satanás se pôs contra a obra de Cristo, e foi para o seu tormento e angústia que Satanás assistiu à obra de Cristo desvelada com sucesso. Satanás então conhece muito sobre Deus e sobre a sua obra na terra. Ele conhece o céu em primeira mão, ele conhece o inferno também, com o conhecimento pessoal como sua principal residência, e tem experimentado seus tormentos por todos esses milhares de anos. Ele deve ter um grande conhecimento da Bíblia. Pelo menos podemos ver que ele conhecia o suficiente para ver se conseguia tentar nosso Salvador. Além do mais, ele tem tido anos de estudo dos corações dos homens, seus campos de batalha, onde ele luta contra o nosso Redentor. Quantos labores, esforços e cuidados o diabo usou através dos séculos, à medida que ludibriava os homens. Somente um ser com seu conhecimento e experiência sobre a obra de Deus e sobre o coração do homem, portanto, poderia imitar o verdadeiro evangelho e transformar-se em anjo de luz, como está em 2 Coríntios 11:14. Portanto, podemos ver que não há nenhuma quantidade de conhecimento sobre Deus e o evangelho que poderia provar que uma pessoa tem sido salva do seu pecado. Um homem pode falar sobre a Bíblia, Deus e a Trindade. Ele pode ser capaz de pregar um sermão sobre Jesus Cristo e tudo o que ele fez. Imaginem, alguns podem ser capazes de falar sobre o caminho da salvação e a obra do Espírito Santo no coração dos pecadores, talvez até mesmo mostrar a outros como se tornarem cristãos. Todas essas coisas podem edificar a igreja e iluminar o mundo. Todavia, não é uma prova certa da graça de Deus no coração de uma pessoa. Pode também ser visto que as pessoas meramente concordarem com a Bíblia não é sinal certo de salvação. Tiago 2,19 mostra que os demônios realmente, verdadeiramente creem na verdade. Da mesma forma que eles creem que há um só Deus, eles concordam com toda a verdade da Bíblia. O diabo não é um herético. Todos os artigos da sua fé estão firmemente estabelecidos na verdade. Deve ser entendido que, quando a Bíblia fala sobre crer que Jesus é o Filho de Deus como uma prova da graça no coração, a Bíblia tenciona dizer não um mero concordar com a verdade, mas outro tipo de crença. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. 1 João 5,1. Este outro tipo de conhecimento é chamado a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, como está em Tito 1,1. Há um acreditar espiritual na verdade, o que será explicado mais tarde. As experiências espirituais não são prova de salvação. Algumas pessoas têm fortes experiências e pensam delas como uma prova da obra de Deus em seus corações. Frequentemente, essas experiências dão às pessoas um sentimento de importância do mundo espiritual e a realidade das coisas divinas. Contudo, elas também não são uma prova certa da salvação. Os demônios e os seres humanos condenados têm muitas experiências espirituais que causam um grande efeito nas atitudes de seus corações. Eles vivem no mundo espiritual e veem em primeira mão como este é de fato. Os sofrimentos deles mostram-lhes o valor da salvação e o valor de uma alma humana em uma maneira mais poderosa do que se possa imaginar. A parábola em Lucas, capítulo 16, ensina isto claramente, porque o homem sofrendo pergunta se Lázaro pode ser enviado para avisar seus irmãos a fim de evitarem este lugar de tormento. Sem dúvidas, as pessoas no inferno têm uma ideia distinta da vastidão da eternidade e da brevidade da vida. Eles estão completamente convencidos de que todas as coisas desta vida não são importantes quando comparadas com as experiências do mundo eterno. As pessoas que estão agora no inferno têm um grande sentido da preciosidade do tempo e das maravilhosas oportunidades que as pessoas têm, as que possuem o privilégio de ouvir o Evangelho. Elas estão completamente conscientes da loucura do pecado, da negligência das oportunidades e de se ignorar as advertências de Deus. Quando os pecadores descobrem por experiência pessoal o resultado final do seu pecado, há pranto e ranger de dentes, como está em Mateus 13:42. Assim, até mesmo as mais poderosas experiências espirituais não são um sinal seguro da graça de Deus no coração. Os demônios e as pessoas condenadas também têm um forte senso da majestade e do poder de Deus. O poder de Deus é mais claramente demonstrado na execução da sua divina vingança sobre os seus inimigos. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição?
Romanos 9, 22. Estremecendo, o diabo aguarda, e os demônios, a punição final deles, debaixo de um poderoso senso de majestade de Deus. Eles sentem isto agora, certamente, mas no futuro isso se mostrará em altíssimo grau, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, como está em 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 8. Neste dia, eles